Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 83. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 8 horas e 20 minutos da sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, seguiremos aqui analisando e trazendo reflexões sobre o ambiente de negócios, sobre o ambiente de investimentos internacional, com desdobramentos nacionais. Esse é o Petit Invest, espaço do Petit Jornal para esse tipo de reflexão nas sextas-feiras. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest 83, né? Esse papo aqui, não é um bate-papo, né? Mas é um papo que a gente tem para encerrar a semana, o último episódio da semana do Petit Jornal. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui nessa live no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E a todo mundo que acompanha a gente também pelo podcast, qualquer aplicativo que seja, qualquer plataforma que seja. Muito obrigado pela presença de vocês e pela audiência de vocês. Daniel, esse episódio, já que é o Petit Invest, né, a gente também fala sobre um bom uso do nosso dinheiro, né? E tá aí a Insider para mostrar que, cara, tem excelentes formas de você fazer as suas compras de roupa. Aliás, Daniel, nós fomos escolhidos pela Insider, ficamos muito felizes com isso, para sermos um dos poucos canais que tem acesso, né, o linkzinho com acesso à promoção, no qual você compra alguns produtos e ganha outros, né? A Insider está com essa promoção que você não vai achar no site, mas você acha no link que está na descrição desse episódio. Então, Daniel, se você comprar, por exemplo, 2 tech t-shirt, você ganha também uma cueca boxer performance. Então, é uma excelente maneira de você conhecer a Insider Store, ver ali quais são os produtos, como é que são os produtos. Tá aí uma promoção, você compra 2 produtos e ganha mais um. E, aliás, você tem outra, que é a promoção 2, que é a promoção Perfect Top. Então, se você comprar 2 Perfect Top, você ganha uma calcinha Brief. Então, fica aqui tudo isso só no link que está na descrição desse episódio. Agora, Tanguy, é importante registrar que é enquanto durarem os estoques. Então, corre, link no descritivo. Aproveite essa oportunidade, porque a Insider Store acabou nos oferecendo e não deixe de aproveitar. A Insider Store tem produtos diferentes, produtos de qualidade. Tenho certeza que você vai curtir. Link no descritivo e aproveite, corre, porque é apenas enquanto durarem os estoques. Daniel Souza, no episódio de hoje a gente tem que falar um pouquinho sobre a Lei Magnitsky, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho o que é a Lei Magnitsky, né? Para a gente poder ter uma contextualização, mas também as incertezas todas que essa lei está trazendo para o Brasil de uma forma geral. A gente sabe, Daniel, que a Lei Magnitsky ela atinge indivíduos, mas ela pode, ao punir indivíduos, acabar punindo instituições também que não cumpram, por exemplo, a lei, o que pode trazer um efeito cascata. Então a primeira coisa que eu acho importante, Daniel, é o que é, afinal, a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, Daniel, ela foi promulgada nos Estados Unidos, é uma legislação dos Estados Unidos da América, do ano de 2012, que permite que o governo americano imponha sanções unilaterais contra indivíduos estrangeiros considerados responsáveis por graves violações de direitos humanos ou por atos significativos de corrupção. Então, é uma forma diferente de colocar sanções, Daniel, porque não é uma sanção contra um país, é uma sanção contra indivíduos. Essa lei ela foi aprovada em 2012, Daniel, depois que um cara chamado Sergei Magnitsky, que era um advogado russo, aliás, curiosidade, advogado russo, nascido em Odessa, na Ucrânia, né? Então, nascido na Ucrânia, mas de nacionalidade russa também, que era um auditor que trabalhava para um investidor britânico chamado Bill Browder. E no ano de 2008, o Magnitsky denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Eu tenho certeza que isso era mentira, Daniel Souza. A gente sabe que isso não acontece na Rússia, né? Esse tipo de coisa não acontece. E ele disse, Daniel, que havia fraudes fiscais na casa de 230 milhões de dólares. Depois dessa denúncia, ele foi preso, né, pelas mesmas autoridades que ele tinha denunciado, foi mantido em condições precárias na prisão e morreu no ano seguinte, no ano de 2009. Teve, inclusive, tratamento médico negado e houve graves acusações de maus tratos.
Então, os Estados Unidos aprovaram 3 anos depois a Lei Magnitsky para exatamente permitir que as pessoas que perseguem pessoas como Magnitsky, por exemplo, possam ser punidas. Mais uma vez, não estou falando do Estado, eu estou falando dos indivíduos que perpetraram esse tipo de ato de corrupção e de violação aos direitos humanos. A gente teve a Lei Magnitsky aparecendo no noticiário brasileiro recentemente, quando Alexandre de Moraes, mais uma vez, não é a corte, não é o Brasil, é o Alexandre de Moraes, acabou sendo punido por essa lei. E aí começou toda uma discussão, será que as instituições bancárias vão poder ter contas do Alexandre de Moraes? Será que ele vai poder ter cartão de crédito de bandeiras americanas e tal? O que está gerando incertezas para o Brasil de uma forma geral e para investidores estrangeiros, né, Daniel? É verdade, está aqui trazendo consequências, inclusive, em termos de expectativas por aqui. Num primeiro momento, a leitura dos bancos brasileiros foi a seguinte: olha, o Alexandre de Moraes não vai poder ter um cartão de bandeira norte-americana, Visa, Master, American Express, então esses cartões terão que ser cancelados. Ele também não vai poder fazer operações em dólares. Eu não posso vender dólares para ele, não posso realmente realizar transações que passem pelo sistema financeiro americano. Mas, num segundo momento, começou-se a achar e a interpretar que é um pouco mais abrangente. Ou seja, um banco brasileiro que tenha negócios nos Estados Unidos pode, eventualmente, ser pressionado pelo governo americano a fechar as contas do Alexandre de Moraes no Brasil. O raciocínio é o seguinte: não é que o governo americano tem ingerência sobre o sistema bancário brasileiro. Não é isso. É que o governo americano, através da Lei Magnitsky, ele pode dizer o seguinte: olha, você, Banco do Brasil, quer ter negócios nos Estados Unidos? Fecha a conta do Alexandre de Moraes. Senão, eu vou restringir a sua atuação nos Estados Unidos. O que significa isso? Eu posso, eventualmente, bloquear o seu acesso ao sistema financeiro americano, eu posso multar você por manter a conta do Alexandre de Moraes aberta, ou eu posso, eventualmente, congelar ativos que você tenha nos Estados Unidos e, potencialmente, os clientes do Banco do Brasil tenham nos Estados Unidos. É claro que eu estou dando o exemplo do Banco do Brasil porque ele tem sido o mais difundido por aqui, por razões óbvias. O Banco do Brasil acaba sendo o principal banco de pagamento dos servidores brasileiros e tem mais. O Banco do Brasil acaba sendo super importante para a operação internacional da República Federativa do Brasil. É o Banco do Brasil, por exemplo, que viabiliza na sua operação internacional, através dos Estados Unidos, o funcionamento do Itamaraty. Consequentemente, se houver em algum momento um crescimento dessas tensões, pode ser que o Tesouro dos Estados Unidos mande uma cartinha para o Banco do Brasil dizendo o seguinte: Banco do Brasil, recebi aqui uma informação de que um sancionado pela Lei Magnitsky continua com uma conta aberta na sua instituição. Isso é verdade? Porque, se for verdade, eu posso eventualmente estar retalhando a sua operação aqui nos Estados Unidos. Os bancos privados têm sinalizado que não vão brigar com o governo americano. Ou seja, são instituições privadas e, eventualmente, vão seguir ali o direcionamento que o governo americano acaba apontando. Mas o Banco do Brasil acaba sendo uma questão um pouco mais sensível. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver com isso, porque os bancos brasileiros precisam dessa operação internacional para entrada e saída de capitais, para entrada e saída de pagamentos para exportações e importações. É um elemento de tensão super importante e tem investidores que agora estão hesitando em colocar dinheiro no Brasil porque não sabem se vão poder tirar, na medida em que o Brasil pode estar, ou pelo menos alguns bancos brasileiros, alijados do sistema internacional. É importante não confundir com o sistema SWIFT. O sistema SWIFT, ele segue a legislação europeia, não há nenhuma sinalização no horizonte que sugira que o Brasil poderia ser retirado do sistema SWIFT. São bancos brasileiros que eventualmente deixariam de ter acesso ao sistema americano, algum banco brasileiro, não todos os bancos, em função do desenrolar dos acontecimentos. Na prática, é uma forma de ingerência também, né, Daniel? Porque acaba tirando um elemento de soberania. A gente está falando sobre um banco brasileiro que deixa de ter a possibilidade de pagar um servidor brasileiro, né? Então, você gera uma punição externa, acaba sendo uma forma indireta, claro, de ingerência.
E a questão toda, Daniel, é que quando a gente fala sobre investidores, quando a gente fala sobre gente mandando dinheiro para onde quer que seja, você não faz isso esperando um retorno ou um resultado daqui a 2, 3 dias. São normalmente operações de longo prazo, de médio prazo, você vai esperar algum tempo e tudo. Então, se você tem a perspectiva de que há algum risco, qualquer que seja ele, de você ter algum tipo de problema na sua operação, é muito fácil escolher algum outro destino. Eu ia colocar esse dinheiro no Brasil, mas assim, não der para colocar no Brasil, tem outros 192 países aí que eu vou olhar se vale a pena, deixo no meu próprio país e tudo. Então, de fato, Daniel, o que a gente tem ouvido é de muita gente que está dando uma segurada nos investimentos, está segurando determinadas operações que poderiam ser feitas agora, mas que vão ser feitas somente mais para frente. Você imagina se alguém está querendo fazer algum investimento, às vezes um investimento de algumas dezenas, centenas de milhões de dólares no Brasil, talvez não seja o momento, porque daqui a 2 semanas, 1 mês, 6 meses, pode acontecer ser estabelecido algum tipo de restrição que impeça essa cara de tirar o seu lucro. E aí, uma coisa que eu acho importante, Daniel, é que a gente está em agosto de 2025. Donald Trump está na presidência há muito pouco tempo. Ele assumiu tem 8 meses, 7 meses. Tem 7 meses e 2 dias, né, que ele é presidente dos Estados Unidos. Ou seja, Daniel, tem muito tempo de governo Trump pela frente. Então, na prática, por isso que o nome desse episódio aqui é as incertezas da Lei Magnitsky. Não dá para saber até onde que os Estados Unidos estão dispostos a ir para garantir que a Lei Magnitsky seja aplicada em todo o rigor das suas possibilidades contra o Brasil. Uma questão importante, Tanguy, é o impacto sobre os Estados Unidos caso ele avançasse nessa direção. Não é consensual dentro do governo americano que os Estados Unidos deveriam escalar essa crise. O Brasil não é um país pequeno, tem muito brasileiro com dinheiro nos Estados Unidos, tem muito americano com dinheiro no Brasil, e, consequentemente, você atrapalhar o funcionamento do sistema bancário, interbancário, entre os dois países, poderia trazer danos reputacionais para os Estados Unidos. O Brasil não é o Irã, o Brasil não é a Coreia do Norte, o Brasil é um país grande e um país que tem um relacionamento profundo e antigo com os Estados Unidos, particularmente no setor financeiro. Consequentemente, não acredito que os Estados Unidos avançariam sem algum grau de hesitação. Eventualmente, sequer avançariam nessa direção. Imagina, Tanguy, você inviabilizar esse fluxo financeiro entre os dois países, mesmo que seja apenas um banco, 2 bancos importantes, etc., isso poderia trazer consequências graves. Quando eu coloquei aquela ingerência, é que, claro, os americanos não podem mandar o Banco do Brasil fechar a conta do ministro, mas eles têm mecanismos para pressionar o Banco do Brasil lá fora, né? A atuação do Banco do Brasil lá fora e, consequentemente, claro, eu acho que a tua colocação é perfeita, acaba sendo uma forma de ingerência, mas é uma ingerência indireta, quer dizer, não é uma ingerência direta na atuação do Banco do Brasil por aqui. O fato é que também tem muito brasileiro que está tirando o dinheiro dos Estados Unidos, mandando para outros lugares do mundo, com medo justamente desse tipo de situação. É um momento de muita tensão. E os bancos brasileiros ficam numa posição muito delicada, porque o banco não quer brigar nem com o Supremo Tribunal Federal, nem com o governo dos Estados Unidos. Brigar com o Supremo Tribunal Federal pode inviabilizar a operação dele no Brasil, brigar com o governo dos Estados Unidos pode inviabilizar a operação dele internacionalmente. Se você correr o bicho come, se ficar, o bicho pega. Quer dizer, você não tem alternativa boa. Errei aqui o ditado, Errou, ao contrário. Mas tá bom, tá valendo. Acho que todo mundo entendeu. Você entendeu, todo mundo entendeu. Então você acaba ficando numa situação absolutamente desconfortável, porque, puxa, o que eu faço diante disso? É por isso que, inclusive, as ações dos bancos brasileiros experimentaram uma importante desvalorização, porque a simples hesitação, quer dizer, a simples expectativa, já faz com que menos operações aconteçam, já faz com que os bancos lucrem menos e, consequentemente, eles tenham um valor de mercado menor. Agora, a conclusão disso tudo, Daniel, é que, de fato, aqueles tempos de globalização, de facilidade, né, você vai conseguir investir em qualquer lugar, você vai ter uma certa liberdade de trânsito, ela realmente ficou para trás. Você começa a ter bancos, e banco aqui, é claro, é o primeiro exemplo que aparece, né, porque naturalmente tem uma operação internacional muito grande, muito robusta, mas de uma forma geral a gente vai começar a perceber esses atritos entre você ou agrada um país ou agrada outro,
coisa que durante muito tempo a gente não se preocupou, né? Agradar um país ou outro era indiferente, né? Havia uma facilidade muito grande de trânsito de pessoas, trânsito de produtos, né? Você podia se movimentar com uma certa, não com total, mas com uma relativa facilidade entre países, mandar dinheiro para cá, mandar dinheiro para lá, fazer comércio com quem quer que fosse e tudo. Esses tempos de globalização, de fato, estão ficando para trás. Se no meio disso tudo, no entanto, você quiser fazer uma boa escolha, Insider Store, que são os nossos parceiros nesse episódio, aproveitando a promoção que você compra algum produto e compra 2 produtos e leva mais um só no link que está na descrição desse episódio. Insider Store, não perca essa oportunidade. Daniel Souza, segunda-feira, estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.